Mateus 7, versículo 24 a 29. Se você trouxe Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estenda suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição, a palavra de Deus junto comigo, e repita assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Uma Vida Inabalável. Uma vida inabalável. Durante a nossa trajetória de vida, alguns limites serão testados. Qual é o nosso nível de resiliência? Qual é a nossa capacidade de resistir? O que construímos que realmente permanece? Essas são algumas perguntas que esse texto nos provoca a fazer, e eu creio que na busca de responder essas perguntas, podemos encontrar uma condição espiritual em Deus. Mas que condição é essa? O que isso representa? Jesus vai usar uma metáfora aqui. Ele vai falar da casa caída e da casa que permanece, para nos apresentar uma realidade espiritual. Deus pode gerar em nós vida inabalável. Vou repetir: Deus pode gerar em nós uma vida inabalável. Quantos creem nisso? Quando eu falo de uma vida inabalável, eu não me refiro a superpoderes. Eu não creio que ninguém aqui é super-humano, ainda que no nosso imaginário, mesmo que inconscientemente, essa seja uma busca de todo ser humano. É por isso que um filme como Os Vingadores é lançado agora recentemente, bate todos os recordes de bilheteria. 1,7 bilhão de dólares. Em poucas semanas. Recordes de público. É por isso que um filme como Rock não sai de moda. Já teve Rock 1, 2, 3, 4, 5. Agora tem o Creed, que é o filho do Apolo. 1 já está no 2 já. Não acaba, por quê? Porque existe algo dentro de nós que procura o super-humano, o que vai além. A gente gosta, quem não gosta da musiquinha, né? Tarana, tarana. E aí ele fazendo aqueles exercícios, e daí ele cai no primeiro assalto, no segundo, no terceiro, e ele levanta com o rosto tudo esbudegado. A gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente assiste, porque a gente quer ver alguém se superar. Você pode ver que as cenas dos filmes que talvez você mais goste são cenas de superação. Eu gosto daquele filme Homens de Honra, que conta a história do primeiro mergulhador negro norte-americano, e ele é testado nos seus limites, e é interessante que ele perde a perna, e no final aquela cena que ele está com aquele aparelho todo, e tem que andar com a prótese, e ele vai andando e se superando. Ou então aquela cena do filme Desafiando Gigantes, quando o jogador lá de futebol americano põe o amigo nas costas, o treinador vai lá e venda ele, e fala: tem aqui uma linha imaginária, você tem que chegar. E ele vai: você não chegou ainda, vai motivando, e quando ele vê, ele atravessa o campo
todo com um amigo nas costas. A gente gosta dessas coisas, porque dentro de cada um de nós existe um anseio por uma vida inabalável, um anseio por superar limites, ser super-humano, ir além. Nós queremos, nós desejamos isso. Isso está presente dentro de cada um de nós. Hoje pela manhã eu acordei para fazer minha devocional e abri o meu livrinho lá, e a palavra era assim: não desejo que seja outro, senão como foi criado, humano. Você somente é obrigado a fazer aquilo para o qual eu criei, glorificar-me. Deixe Deus ser Deus, deixe o homem ser homem. Uma vez que aceite as suas limitações e o fato, de uma vez por todas, de que nunca pedirei que realize feitos heróicos, você pode começar a entender o que realmente tenho a seu respeito. Eu falei, Deus. E eu fui lendo essa devocional, e o Espírito Santo falava ao meu coração. E o que ele me dizia é: você vai ser saciado nessa busca, quando você deixar Deus ser Deus em você. E hoje eu quero dizer em nome de Jesus, que Deus quer ser Deus na sua vida. Ele pode suprir esse anseio que você tem de superar, de ultrapassar limites. Em Deus encontramos uma vida inabalável. E hoje eu queria estudar a palavra de Deus com você e tentar compreender como nós alcançamos essa condição espiritual, como nós chegamos a essa posição, a esse lugar onde Deus é Deus em nós. Quantos desejam isso? Levantem as mãos. Primeira lição: estabeleça um firme fundamento. O versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, é difícil falar isso, né? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Para que serve um fundamento? Para que serve um alicerce? Para suportar peso, pressão, sustentar a casa. E é interessante que a Bíblia vai nos ensinar que, por maior que seja a nossa motivação, ou a nossa resiliência, ou a nossa capacidade de superação, ela não me leva a essa condição de vida inabalável. Em algum momento nós vamos sucumbir à pressão. Por mais que você seja um cara muito motivado, você vai sucumbir à pressão. Eu lembro de uma vez que eu fui no médico e ele foi me explicar o que era estresse. Ele falou: Michel, você já forçou demais um parafuso? Eu falei: já. O que acontece? Espana. Ele falou: é exatamente isso que é estresse. Quando a gente coloca uma pressão sobre uma pessoa maior do que ela pode suportar, ela espana. E quem aqui já espanou? Levanta a mão. Quem aqui já sucumbiu diante da pressão? Quem já se sentiu afundando? A maioria de nós. Mas talvez você esteja se sentindo assim agora, ou de novo. E eu creio que talvez o Espírito Santo de Deus esteja te convidando para trabalhar o fundamento da tua fé. Quando eu estava preparando e lendo esse texto, eu lembrei de Davi brincando de herói. Ele vê o gigante, fala: eu vou contra ele. E de repente, quando ele se vê, ele está vestindo uma armadura pesada, e ele está com uma espada na mão que ele nunca manuseou, e ele não consegue sair do lugar. E muitas vezes nós nos encontramos assim, nessa situação de meninos tentando brincar de serem heróis. Mas a gente só vai chegar no lugar e na posição que Deus deseja nos levar quando a gente entender quem a gente é. E Ele tira a armadura, Ele lembra que é menino, Ele pega as pedrinhas e Ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio que Deus quer nos levar nessa direção. Quantas vezes já brinquei de ser super-herói? Quem já brincou aqui?
Eu lembro com alguns traumas. Eu lembro a vez que eu subi no trepa-trepa e era pequenininho, e eu achei que eu tinha superpoderes, eu pulei lá de cima, achando que algo ia acontecer. Não sei se eu ia voar ou se eu ia super quieto, mas eu quebrei o pé. Eu também lembro um pouco mais velho, com uns 12, 13 anos de idade, eu lutava judô, e a gente tinha um exercício que a gente fazia no judô, que era um rolamento, e a gente colocava alguns obstáculos, às vezes na frente. Eu lembro que eu fui naquele treino, a gente estava numa sala de ginástica, e tinha um japonês, faixa marrom, ele tinha uns 120 quilos, e ele pegou uma almofada do tamanho dele, assim, um colchão do tamanho dele, e ele foi e fez o rolamento por cima do colchão. Eu olhei, o cara com 120 quilos conseguiu fazer aquilo. Eu era faixa amarela, mas eu falei, eu também consigo. E aí eu fui, me preparei, fui na direção do colchão e voei. Passei por cima, mas não consegui colocar o braço direito, caí estatelado de costas no chão. Foi tão forte o impacto que eu não conseguia respirar, não vinha o ar de jeito nenhum. Eu comecei a ficar roxo, e aí o técnico veio desesperado, porque eu não conseguia respirar, todo mundo em volta, e ele começou a fazer massagem cardíaca. Eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, eu nunca tinha dado um beijo em nenhuma menina. E de repente aquela boca se abriu na minha direção. Eu fui curado instantaneamente. Graças a Deus. Eu tenho os meus traumas de brincar de ser super-herói. Mas uma coisa que eu aprendi é que em Deus eu posso ir além. Hoje eu vim dizer para você que você precisa de um fundamento melhor do que a sua autodeterminação, para não sucumbir à pressão. Você precisa de um fundamento melhor do que as tuas próprias forças e do que tua resiliência, senão você não vai aguentar. A Bíblia vai nos propor que fundamento nos pode garantir sossego e uma vida inabalável, e esse fundamento é Jesus Cristo. Em Isaías 28:16, a Bíblia diz: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia nela jamais será abalado. Aleluia. Nos tempos antigos, quando eles construíam as casas, eles usavam essa pedra angular. Hoje, quando a gente vai construir uma casa, a gente normalmente usa pilares, que eles ficam nos cantos, se enche de concreto, e ele sustenta a parede e o telhado. Naquela época não faziam assim, eles pegavam uma pedra muito resistente, e atalhavam para que ela ocupasse o ângulo certo, para sustentar a parede e o teto. Essa era a pedra angular. Era um alicerce, algo que sustentava a casa. E a Bíblia vai usar mais uma vez essa imagem para nos apresentar Jesus como aquele que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos torna inabaláveis. E a Bíblia vai nos mostrar alguns motivos ao apresentar essa imagem da pedra angular em outros lugares, na palavra de Deus, para revelar por que Jesus pode trazer sustentação para as nossas vidas. Efésios 2, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, para a morada de Deus em espírito. Que lindo! Sabe por que Jesus pode sustentar? Porque quando depositamos nossa confiança nele, nos tornamos morada de Deus. E aí o super-humano, o sobrenatural, o poder de Deus se move em nós. Sabe por que você pode se manter firme diante das pressões da vida? Porque Jesus te tornou morada do Espírito Santo de Deus.
Eu nunca vou esquecer o testemunho de uma irmã, já senhora, e ela dizendo que nunca conseguiu perdoar uma pessoa que fez muito mal para a sua família. Isso era algo que aprisionava, angustiava. E então ela entrega a vida para Jesus, deposita a sua confiança nele, e um dia essa pessoa vem, e ela naquele ímpeto, sem saber se cumprimenta ou não, de repente ela falou: pastor, parecia que ondas de amor corriam pelo meu corpo. Quando eu vi, eu estava cumprimentando. E naquele dia, depois de entregar minha vida a Jesus, eu fui liberto de tudo aquilo que me aprisionava. Sabe por quê? Deus opera em nós. Ele traz paz quando ela não é provável. Ele traz alegria no meio da tristeza. Ele faz amor ser gerado em nós sem motivação humana alguma. É só Deus que pode nos tornar inabaláveis. Hoje eu vim dizer: Jesus é a pedra angular, e Ele te tornou morada de Deus, e o Espírito Santo de Deus em você vai te permitir ser sim inabalável, em nome de Jesus. E ele continua falando da pedra angular, a palavra de Deus. Ela vai dizer, Atos 4, versículo 11: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que ele está dizendo? Quando depositamos a nossa confiança, a nossa sustentação em Jesus, Ele nos torna morada de Deus, mas Ele nos salva de nós mesmos. E Ele está dizendo: não existe outro que possa te salvar, não existe outro a não ser Jesus. Eu estava lendo um livro, eu achei tão bonito, contava a história de um soldado, que durante a Segunda Guerra Mundial, ele acaba se tornando um dependente do álcool, e ele volta para casa depois da guerra, e ele não consegue parar de beber. Ele vai para o bar e volta à madrugada, outro dia, por vezes volta de manhã, às vezes agressivo para casa, e chega uma hora que a esposa não aguenta mais, ela escreve um bilhete e fala: eu estou indo embora. Pega o neném e vai embora de casa. E aquele homem se vê com as crianças, as outras pequenas, e se pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? Nesse dia, uma senhora vai e bate na porta da casa dele. Ele abre a porta, a mulher entra, fala: eu vim apresentar Jesus para você. Ele fica indignado, fala: sai da minha casa, sua louca, vai para o inferno, eu não quero você aqui, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Toca a mulher de casa. A mulher sai, ele está voltando para fechar a porta, a mulher vem no ímpeto do Espírito e põe o dedo no nariz dele e fala: eu vou orar por você, e começa a orar pela vida dele. Fala: eu não sei dizer o que aconteceu, mas quando eu vi, eu estava jogado no chão, confessando os meus pecados e entregando a minha vida para Jesus. Ela pegou e me levou na igreja para conversar com o pastor. Eram 3 horas da tarde, o pastor não estava, fui atendido às 7 da noite, mas ela me levou num culto lá que eu fiquei cantando 4 horas. Quando o pastor chegou, ele orou de novo comigo. Eu saí dali, achando que estava com a vida transformada, andei, quando eu vi, eu estava dentro do bar. Tomei todas, das 7 da noite até 1 hora da manhã. Quando eu estava indo embora, chegou um amigo e comprou bebida para mim. Só que quando eu estava bebendo com esse amigo e ele pagando a bebida, ele falou: o que acontece com você que você não fica bêbado? E ele fica bravo, eles discutem, ele sai, vai embora. E ele fica pensando: o que aconteceu comigo? Volta para casa, no outro dia resolve ir atrás da mulher. Quando sai, um amigo o encontra e oferece um drink. Ele toma conhaque, toma vinho, toma garrafas de cerveja e nada acontece de novo. Ele falou: o que aconteceu? O que aquela mulher fez comigo? Ela vai para casa do cunhado, onde a mulher está, fala: hoje eu vim buscar você. O cunhado diz: olha, não tenho dinheiro para te dar para bebida. Ele falou: eu nunca mais vou colocar um gole de bebida na boca. Jesus transformou minha vida. O cara não acredita, nem muito a mulher, ele sai, no caminho ele conta o que aconteceu.
Deus começa uma obra de restauração, esse homem vira um pastor, um missionário. Sabe por quê? Jesus tem poder para nos salvar de nós mesmos. E talvez você viva uma vida complicada. A Bíblia diz que nós somos reféns de pecados, que nós somos prisioneiros de tantas coisas, mas quando Jesus se torna pedra angular na nossa vida, Deus passa a morar em nós e Ele nos liberta de nós mesmos. Como eu preciso ser liberto de mim mesmo, eu não sei você. Como eu preciso da graça de Deus na minha vida. Como eu preciso que Ele sopre para mim a cada dia a direção nova. Ah, Jesus, seja o meu fundamento, a minha pedra angular. Como eu preciso disso. A Bíblia vai nos contar outra história, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a dizer: uns dizem que tu és João que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias, o profeta. E ele diz: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. Eu também te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, quando entendemos quem Jesus é, Ele é o Cristo, Ele é Deus que pode habitar em nós. Quando fazemos dele pedra de sustentação na nossa vida, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Sabe por que eu creio que eu posso ir além? Sabe por que eu creio que eu posso suportar a pressão? Sabe por que eu creio que os ataques do inferno, eles virão, mas cairão por terra? Porque eu estou firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Ele pode me sustentar. Meu irmão, eu não sei se você chegou aqui sobrecarregado, estressado, desanimado, deprimido, chateado, mas eu queria te apresentar um firme fundamento, que pode te colocar de pé. É Jesus, que nos torna a morada de Deus, que nos salva de nós mesmos, que nos faz resistir às forças do maligno. Você precisa depositar a tua confiança e a tua fé em Jesus. Quantos querem construir a vida sobre esse fundamento? Levante as mãos. Aleluia! Mas eu creio que existe algo além que esse texto quer nos mostrar. Precisamos fundamentar a nossa fé em Cristo. Mas a Bíblia vai nos ensinar que se queremos ter uma vida inabalável, precisamos construir a vida perseguindo a palavra revelada de Jesus. E é interessante, porque ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele vai falar: esse é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia vai nos apresentar aqui dois tipos de pessoas. A Bíblia vai mostrar que os dois ouvem a palavra, um pratica e outro não. E eu creio que, de certa maneira, a palavra de Deus está nos mostrando aqui uma realidade espiritual a respeito da revelação de Deus. Deus se revela a todos nós. A palavra de Jesus, de determinadas formas, chega a todos nós. E eu creio que muitas pessoas estão afundando na vida, porque diante das verdades e valores que Jesus revelou na sua palavra, e que são conhecidos, simplesmente não praticam, não acreditam. Não é bem assim, não é desse jeito, ou às vezes até sabem, mas acham que não dá nada. Eu nunca me esqueço de uma historinha que eu ouvi um pastor contar, de um grupo de assaltantes, uma quadrilha que assaltava bancos, que resolveu fazer uma preparação espiritual para o seu próximo assalto. E eles então se reuniram: o que a gente vai fazer? Fazer uma campanha de 40 dias para o assalto, com o propósito do assalto do banco sair direitinho. E aí eles fizeram a campanha de 40 dias, quando chegou na última semana: agora a gente vai começar a jejuar todos os dias.
Na véspera eles marcaram uma vigília de oração. E aí estavam orando e era muito fogo, uma bênção. E eles clamando, de repente um levanta a voz bem alta e começa a dizer: Senhor, amanhã vai na nossa frente. Abre a porta do cofre, segura o guarda, nos abençoa. E todos, glória a Deus, amém. Que vigília maravilhosa. No outro dia eles vão para o assalto e chegam no banco e dá tudo errado. Troca o tiro com a polícia. Quando vem, toda a quadrilha tá na cadeia. E eles se olham e falam: o que a gente fez errado? 40 dias de propósito, uma semana de jejum, vigília de oração. E aí alguém lá no meio diz: mas já estava escrito, não furtarás. Querido, você pode fazer jejum, vigília. Se você desafiar a palavra de Deus, a revelação revelada do Senhor, você não vai prosperar. E tem muita gente afundando na vida, porque fica testando. Será que é? Será que é bem assim? Você quer ter uma vida inabalável? Põe em prática aquilo que Jesus te mandou fazer. Mas sabe, eu creio que existe outro tipo de revelação, que ele não é geral, ele é específico. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que homens de Deus receberam palavras específicas de Deus, de Jesus para as suas vidas. Pedro recebeu, João recebeu, Tiago recebeu, Filipe recebeu revelações específicas de Jesus para a sua vida. E eu creio que o que a Bíblia quer nos ensinar é que a vida inabalável tem a ver com um compromisso que empenhamos em relação à palavra revelada de Deus para as nossas vidas. Pastor, como assim? Você está construindo a tua vida baseada em quê, querido? Você está gastando as suas forças em qual sentido? Qual é o projeto, o plano, o desenho que você está investindo a tua vida e tanto esforço e trabalho? Ele é fruto do quê? Das suas ambições, dos seus sonhos, do seu planejamento, das demandas que a vida propõe? Ou tem a ver com uma revelação de Jesus para você? Sabe o que eu acredito? Deus quer mostrar uma planta hoje para você. Ele quer apresentar um desenho. Ele quer que você pare de ficar correndo atrás das demandas que a vida lhe propõe. Fala assim: ó, filho, olha o que eu desenhei para você. E quando nós temos um encontro com a palavra revelada de Jesus, com esse projeto maravilhoso, com esse desenho, a gente tem duas opções. A gente pode se dedicar a esse plano maravilhoso, ou a gente pode simplesmente continuar atendendo às demandas da vida, e o propósito de Deus ficar abandonado na nossa história. E tem muita gente que está afundando, se sentindo frustrado na vida, perdendo a alegria. Sabe por quê? Você está em qualquer lugar, menos no lugar do propósito de Deus. E aí, quando a gente está fazendo assim, a gente não é realizado. A vida passa. A gente se frustra até mesmo no ministério. Ontem eu estava indo embora e eu desci na sala e estava ali alguns obreiros ali do ministério, alguns pastores, líderes dos jovens, trabalhando na sala, e eu comecei a fazer um monte de perguntas para eles. Como é que vocês trabalham? Aí cada um foi me contando a sua rotina. Eu atendo isso, eu faço aquilo. E eu fui ouvindo. E eu falei: mas o que Deus mandou vocês fazerem? Mas
É muito fácil numa igreja desse tamanho a gente atender todas as demandas que aparecem. E olha que aparece demanda, irmão. Se for responder todos os WhatsApps, e-mails, ligações, você atende muita gente. Mas e o propósito de Deus? Sabe quantas vezes eu me vi apagando incêndios, atendendo demandas, e eu estava frustrado. Quantas vezes no ministério, quando eu era mais novo, eu pensava, por que eu não fiquei jogando vôlei, eu não fui empresário? Sabe por quê? Porque eu não estava priorizando o projeto de Deus para a minha vida. Agora, quando eu entendo, Jesus me revelou algo. Ele me disse, é isso que Ele tem para mim. E eu persigo a palavra revelada de Jesus para a minha vida. Eu encontro realização, eu encontro manifestação do poder de Deus, eu encontro graça, eu encontro favor, eu me sinto pleno, eu encontro uma vida inabalável. Tem muita gente frustrada aqui com a vida. Tem muita gente se perdendo, afundando, sucumbindo à pressão. Hoje, Jesus, Ele quer ser o firme fundamento na tua vida. Mas Ele quer trazer a palavra revelada de Deus para a tua história. Ele quer te mostrar um desenho que vai te deixar maluco, cara. Que vai te deixar fascinado. Que vai te fazer ir dormir de madrugada, acordar cedo, se matar se for preciso, entregar tudo que você tem para viver isso. Vai dar trabalho, mas você vai ser pleno, realizado, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Quantos querem se comprometer com a palavra revelada de Jesus? Levante as mãos. Esse é o lugar que Deus quer nos levar. Terceiro e último, a Bíblia nos fala de mais uma lição. A Bíblia vai dizer que alcançamos essa condição espiritual da vida inabalável quando provamos o poder da fé. E é interessante que daí ele começa a apresentar as adversidades da vida. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabe, quando nos lançamos na direção dos propósitos de Deus para a nossa vida, aparecem as resistências, aparecem os desafios, as tribulações, os ventos contrários, as adversidades, elas estão presentes. Eu creio que a Bíblia vai nos mostrar que precisamos provar a nossa fé. E ela fala que essa prova, eu creio, vai se manifestar de duas maneiras. A prova da obediência ou da fidelidade é a primeira. Quando nos colocamos na direção daquilo que Deus nos mandou fazer, nós vamos ser testados. E talvez estejam surgindo ventos contrários. Talvez uma chuva forte está batendo, obstáculos pesados. Se você se mantiver fiel, você vai experimentar o poder de Deus na tua vida. Eu estava lendo essa semana Isaías, quando chegou ali no capítulo 36, 37, conta a história de Senaqueribe, quando eles estão ali cercados, Ezequias e Israel, Jerusalém está cercado pelas tropas de Senaqueribe, o exército mais poderoso da época. Eu estava lendo e Deus começou a falar comigo, presta atenção como o inimigo trabalha. É interessante porque vêm os representantes de Ezequias para fazer os acordos, e eles estão ali conversando. Senaqueribe começa a falar em hebraico, alto, a língua do povo, e eles falam, não fala que o povo está em cima do muro, vai ouvir. E aí ele começa a fazer ameaças mais altas, mais fortes. Sabe por quê? O inimigo, a estratégia dele é minar a fé, é trazer desespero, é fazer o povo que está no muro, os curiosos, descerem e espantarem o resto do povo, é nos fazer sucumbir diante das ameaças, das pressões, é nos fazer parar. E aí chega a notícia para o rei, ele fica angustiado,
preocupado, porque quando começa a bater vento forte na cara, por mais que você seja crente, cheio de fé, você sente. Mas aonde ele vai? Ele entra na casa de Deus, rasga as vestes e fala: Senhor, eu preciso de uma revelação de novo. E aí Deus fala com ele: não faça aliança nenhuma. É para ir para a guerra? Deixa que eu vou lutar por você. No dia seguinte, o anjo da morte visita o acampamento de Senaqueribe, e não sobra um soldado de pé. Talvez você esteja na noite, até o dia amanhecer, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente ainda está ouvindo as vozes das pessoas que estão em cima do muro e que vieram desesperados contar as histórias. A gente ainda está impressionado com o tamanho do exército que está lá fora. Mas a gente tem algo, uma revelação de Deus. Ah, meu irmão, se você crer na palavra revelada de Jesus, o poder de Deus vai alcançar a tua vida de novo e de novo, e que venham os ventos fortes, e que venham as tempestades, e que os rios se levantem. Nada, nem ninguém pode nos parar em nome de Jesus. Eu creio que pessoas aqui estão vivendo esse teste, o teste da obediência. Deus se revelou, como é difícil, mas eu creio que você pode provar o poder de Deus na tua vida. Essa semana eu estava lendo uma história de um pastor, já velhinho. Em determinada fase da sua vida, ele virou um conferencista. O Senhor lhe pediu, lhe desafiou a pregar todos os dias. Ele pregava em várias comunidades. E sabe, eu não sei você, mas para mim, quando as demandas aumentam, as responsabilidades aumentam, às vezes eu fico ansioso, em crise. Mas aquele velhinho estava treinando um jovem pastor. E aquele moço curioso, como é que ele preparava tanta mensagem assim? Como que isso funciona? E antes de dormir, os dois no quarto, o pastor velhinho fala assim: filho, por favor, você pode deixar aqui na escrivaninha do lado um papel em branco, um lápis e uma caneta. Ele falou: tá bom, mas por quê? É porque eu preparo os sermões de madrugada. Eu falei: como assim? Chegou um tempo na minha vida que não tinha mais tempo. E aí Deus me visita enquanto eu durmo, e eu preparo as mensagens. Falou: tá bom, deixou o papel. Passa meia hora, o velhinho acorda, escreve um pouquinho. Depois passa mais um tempo, ele acorda, escreve mais um pouquinho. Quando chegou de manhã, ele acordou o menino e o sermão estava pronto. Eu fiquei lendo essa história, eu falei: Deus, por que essa unção não chegou na minha vida ainda? Mas uma coisa que Deus falou para mim: toda vez que um desafio novo vier, uma direção nova vier, junto com ele vai vir um derramamento novo de poder. Sabe, eu creio que Deus está te desafiando e me desafiando. Ele quer nos levar a lugares mais altos. Ele quer estabelecer novas condições para as nossas vidas. Mas às vezes paramos porque não acreditamos que o poder de Deus pode nos alcançar. E hoje eu quero declarar em nome de Jesus: aceita o desafio, irmão. Se entrega. Mas e isso e aquilo? Vai vir um derramamento hoje novo de poder de Deus sobre a sua vida. O Espírito vai te visitar. Ele pode trazer capacitação. Ele pode trazer renovo. Ele pode fazer coisas que não imaginamos, quando simplesmente temos coragem de obedecer. Experimentamos o poder de Deus na nossa vida. Que venham os desafios, que venham as loucuras da fé, que venham os projetos maravilhosos do Espírito, que não são os nossos, porque são sempre maiores do que nós mesmos. Que venham os gigantes, que venham. Nós vamos subir montanhas,
Nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo, se simplesmente fizermos como Moisés. Deus, o que eu faço com esse bando de gente? Sobe a montanha, e no alto da montanha ele vê a glória de Deus. Quando ele desce a montanha, ele não é mais o mesmo. Seu rosto brilha. Queria ver o rosto de gente brilhando nesse lugar. Eu queria ver os olhos que brilham daqueles que viram as promessas de Deus. Eu queria ver de novo uma esperança que contagia, de gente que foi à sala do trono e recebeu uma visitação do Espírito, e recebeu um desenho que foi apresentado e acreditou. Eu já subi essa montanha algumas vezes. Eu creio, Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa terra. Ele tem desenhos novos para o nosso país, para a nossa igreja. Nós só precisamos subir a montanha e receber a visitação de Deus. E a Bíblia fala de uma outra prova, a prova das nossas obras. E eu vou terminar lendo esse versículo. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sabe, arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palho, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O que a Bíblia está dizendo? As nossas obras serão provadas pelo fogo. O que você está construindo? O que você está construindo? Quando o fogo de Deus chegar e revelar os propósitos de Deus, o que vai sobrar? Você construiu em palha, feno, ouro. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Eu não quero sucumbir à pressão. Eu quero um derramamento novo. Eu quero andar por fé. Eu quero entregar tudo que Deus tem para a minha vida. Se Deus falou contigo hoje e você quer dizer: Jesus, me ajuda, eu não quero sucumbir à pressão, eu quero ir além, eu quero uma vida inabalável, eu quero a tua sustentação na minha vida, eu preciso da tua revelação, mas eu quero também o derramar do teu Espírito. Eu quero andar por fé, eu quero subir as montanhas, eu quero ver a tua glória. Eu não sei o que Ele te disse hoje, mas uma coisa eu sei: quando esse dia chegar, quando o dia revelar que de fato Deus tinha para nós, nesse dia eu quero ouvir do Pai: servo bom e fiel, aqui você entregou tudo. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas você quer pedir: Jesus, eu quero essa condição, me ajuda a caminhar para esse lugar de uma vida inabalável. Onde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus.